Eu quero começar esse vídeo de um jeito diferente. Sem previsão, sem promessa, sem alerta. Observando Áries com mais atenção. Não o signo do horóscopo, mas a pessoa real. Fica claro que existe algo que quase nunca é dito. Áries não vive correndo porque gosta de pressa. Áries corre porque sente que, se parar, algo dentro dele se perde. É como se a vida estivesse sempre pedindo atitude, decisão, movimento, e você obedece. Mesmo quando o corpo pede pausa. Talvez por isso, em muitos momentos, você tenha a sensação de estar sempre resolvendo tudo, mas raramente sentindo que chegou onde queria. E ninguém vê isso de fora, porque você passa força, passa coragem, passa controle, mas por dentro existe uma tensão silenciosa, como se estivesse sempre pronto para o próximo impacto. O curioso é que Áries aprende desde cedo a reagir, a se virar, a não depender. Só que com o tempo, essa habilidade vira um modo de viver. E você começa a agir antes mesmo de sentir, decidir antes de entender, seguir em frente antes de se escutar. E aí, um dia surge aquela pergunta estranha: por que eu estou sempre cansado mesmo sendo forte? Não é falta de energia, é excesso de luta interna, e isso não é defeito seu. É o primeiro código de Áries se manifestando, mesmo sem você perceber. E quando você entende isso, tudo começa a fazer mais sentido, porque o problema nunca foi a sua intensidade, foi nunca ter aprendido quando descansar o fogo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas Áries não nasce para esperar. Existe algo dentro de você que só se sente vivo quando está em movimento, quando começa algo, quando sente que deu o primeiro passo. Esse é o seu motor interno. Não é ambição, não é ansiedade, é necessidade de ação. Quando a vida trava, quando tudo demora, quando depende de fatores externos, algo em você se irrita, se fecha, se desorganiza por dentro. E é aí que começa o conflito. Porque o mundo nem sempre anda no seu ritmo. E você aprende aos poucos a forçar. Força situações, força decisões, força finais e começos. Por fora parece coragem. Por dentro, muitas vezes, é só impaciência com o próprio sentir. A sombra de Áries não é o impulso em si. É agir antes de entender o que está sentindo. Você segue em frente rápido demais para não ter que encarar aquela sensação desconfortável de dúvida, de vulnerabilidade, de incerteza. E isso cria um padrão silencioso. Você começa coisas com intensidade, mas nem sempre está inteiro nelas. Não porque falte vontade, mas porque parte de você ainda está brigando com algo interno que não foi resolvido. Talvez por isso você já tenha se perguntado: por que eu faço tanto e ainda sinto que algo falta? Não é falta de resultado, é falta de alinhamento. Áries não erra por ser intenso, erra quando confunde movimento com verdade. E o mais curioso é que você só percebe isso quando desacelera, o que quase nunca se permite fazer. Mas o que realmente sustenta esse padrão não é a pressa, é algo mais profundo. Algo que quase ninguém associa a Áries, e é exatamente isso que vamos tocar agora. Existe algo que quase nunca associam a Áries, mas que guia muitas das suas decisões sem você perceber. Não é medo de errar, não é medo de falhar. Áries lida bem com isso. O medo real é outro. É o medo de perder força, medo de depender, medo de precisar parar, medo de não dar conta sozinho. Desde cedo você aprende que ser forte é seguir em frente, que demonstrar cansaço é sinal de fraqueza, que sentir demais atrasa, e sem perceber você começa a lutar até contra o próprio corpo. Talvez por isso, quando algo te machuca de verdade, você reage rápido, muda de assunto, muda de rumo, muda de foco, porque ficar com a dor parada parece perigoso. Só que essa reação constante cria uma armadura, e armaduras protegem, mas também isolam. O que poucos veem é que por trás dessa força existe um dom raro. Áries tem a capacidade de recomeçar quando tudo parece perdido, de levantar quando outros desistem, de agir quando o medo paralisa os demais. Não é coragem vazia, é instinto de vida. O problema é que, quando esse dom não é consciente, ele vira fuga. Você recomeça não porque quer, mas porque não conseguiu permanecer.
E isso cansa. O verdadeiro poder de Áries aparece quando ele entende uma coisa simples e difícil ao mesmo tempo. Parar não é desistir. Sentir não é perder força. Esperar não é fraqueza. Quando você entende isso, a luta interna começa a diminuir. E é nesse ponto que algo começa a se reorganizar. Sem esforço, sem confronto. Mas isso só acontece quando você acessa o último código. A chave que muda tudo. Depois de tudo isso, talvez fique mais fácil perceber. Áries não precisa mudar quem é. O fogo em você não é o problema, nunca foi. O que a vida pede agora é direção. Existe uma diferença sutil e profunda entre agir por impulso e agir por presença. Quando você aprende a pausar antes de reagir, não perde intensidade. Ganha clareza. Quando escuta o corpo antes da mente, as decisões ficam mais simples, mais verdadeiras. Áries evolui quando entende que não precisa estar sempre pronto para a próxima batalha. Nem tudo é confronto, nem tudo é urgência. Algumas coisas só pedem permanência. A sua força não diminui quando você descansa o fogo, ela se refina. E talvez esse seja o grande aprendizado. Você não nasceu para se conter, nasceu para se conduzir. Quando o fogo encontra a direção, ele deixa de queimar por dentro e começa a iluminar. É aí que as relações mudam, que o trabalho flui diferente, que as escolhas deixam de ser reativas. E tudo isso começa de forma silenciosa, interna, sem anúncio, sem plateia. Se você é de Áries e sentiu esse vídeo, não é coincidência. Talvez seja só o momento em que você para de lutar contra si e começa, finalmente, a caminhar junto. Se isso fez sentido para você, fica com esse sentimento. Ele vai te mostrar o próximo passo.